Nascido no bairro Santa Efigênia, região periférica de Juiz de Fora, Elias Arruda conseguiu driblar as perspectivas pré-traçadas para jovens negros de baixa renda. Sabemos que no Brasil as possibilidades são limitadas e construir um destino de sucesso requer muito mais do que apenas sorte. Requer coragem e vontade de mudança. Isso ele tem de sobra. Por isso, para ir direto ao assunto, nosso convidado de hoje é ele, Elias Arruda. Seja bem-vindo, Elias. Olá, Abdon. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É um prazer enorme, ter essa possibilidade de estar conversando um pouquinho, trazendo um pouco dessa trajetória e que, graças a Deus, e tive muita sorte agora de somar forças também com a TV Diversa. Elias, para a gente começar, me conta um pouco da sua trajetória, o que você passou, o que te inspirou para chegar aqui hoje. Então, Abdon, quando a gente pensa no passado, é muito difícil a gente conseguir canalizar aquilo que fez parte da nossa trajetória, de ser quem somos, e também aquilo que nos levou a chegar até onde chegamos, E o meu objetivo sempre foi jornalismo. Desde criança sempre gostei muito de jornalismo, sempre gostei muito da profissão. Eu acho que a gente sabe aquilo que nascemos, o dom que nós temos, E o jornalismo e a comunicação sempre fizeram parte de mim de uma forma muito forte, muito presente. E vindo de periferia, a gente tende a acreditar que não é possível. A gente tende a acreditar que você sai da periferia e você vai ter serviços como aqueles que nós vemos no dia a dia, os serviços mais comuns. Então, para que eu pudesse também ter todo esse projeto, toda essa trajetória, foi difícil, foi um longo processo, mas com certeza, se não fosse por tudo aquilo que eu passei também, todas as pessoas que estavam comigo ao meu redor, certamente eu acho que o destino teria sido muito diferente, sem dúvida. Mas fala um pouco da sua infância, Elias. Foi ontem, mas fala um pouco dela. Pois é, foi ontem, faz pouco tempo, estou com 25 anos. É um fenômeno. Aos 25 anos eu fico muito feliz de estar tendo essa possibilidade de estar aqui. Quando eu nasci, minha mãe estava com apenas 14 anos. Imagina, minha mãe era muito nova, então desde aquela época eu fui criado pela minha tia-avó. Ela que me criou desde nova, desde cedo. Minha tia na época estava com 65 anos e foi com ela que eu aprendi tudo, Foi com ela que eu aprendi todo esse processo justamente da vida religiosa. Eu sou muito católico, foi através dela que eu tive todo esse aprendizado, toda a minha forma de ser, a minha maneira de agir, todas os minhas formas de lidar com a sociedade, com o mundo veio da minha tia. E é muito curioso porque uma senhora de 65 anos, educar uma criança, para ela também foi um desafio. E eu vivi com ela até o falecimento dela, ela faleceu com 85 anos em 2016. Então, mas desde sempre, desde a minha existência, eu sempre digo que a minha essência é a minha tia. Tudo aquilo que eu vivi, todo o contexto de vida que eu sempre tive. E não somente eu, toda a minha família, na verdade, Porque a minha mãe, eu não tive contato com meu pai, eu vi ele uma vez, então todo o meu processo depois foi justamente por parte de mãe, pela minha família por parte de mãe. E é muito curioso, porque ao invés disso me impossibilitar de conseguir algumas questões da minha vida, ao invés disso me possibilitar talvez um olhar diferente para a realidade, eu sempre achei isso muito comum. Porque assim como eu, quantos jovens também, quantos amigos meus não passaram pelo mesmo processo, pela mesma situação. Elias, além de comunicativo, você tem uma questão de liderança que é muito, muito forte em você, não tem? Sim, eu comecei na época da escola, a gente criava vários projetos, Eu estudei no Polivalente no bairro Teixeiras, e no Polivalente do bairro Teixeiras a situação da escola era muito complexa. Nós tínhamos muitos problemas de violência, havia um índice também de evasão escolar absurdo, e quando eu cheguei na escola e me deparei com aquela situação, com aquela realidade, eu sou do bairro Santa Efigênia, então todos os dias eu ia a pé para a escola, e a gente chegando na escola eu me deparei com uma outra realidade. Se até então, no ensino básico, a gente estava acostumado com os vizinhos, com todo o nosso contexto ali de dia a dia, quando eu cheguei no Polivalente no Teixeiras, tudo mudou. Até porque os amigos que eu tinha na infância, infelizmente muitos deles começaram a caminhar para uma vida de criminalidade. Nós tivemos muitos problemas com gangue entre os meus 14 e 16 anos. Eu cresci num bairro movimentado por essa violência, vi muitos adolescentes e jovens morrerem e para mim aquilo era muito difícil também acompanhar. Porque, infelizmente, para a maioria das pessoas, quando veem esses acontecimentos na televisão, são apenas estatísticas, são apenas números, Sim. Eu sempre faço a seguinte pergunta para as pessoas. Você já presenciou alguma vez algum homicídio próximo à sua casa? Você já viu o que é chegar num local e ter alguém ali morto por causa de uma situação banal, sem explicação? A morte não tem explicação. Mas quando a gente pega e canaliza isso para uma juventude também que, infelizmente, na época estava
completamente perdidos, foi muito difícil também. Com certeza. Né? Então, quando eu chego na escola, eu me deparei com a situação dos bairros. E tínhamos muitos jovens de diferentes bairros. Né? Quem conhece Juiz de Fora sabe que a Zona Sul ali, nós temos Bela Aurora, Teixeiras, Cascatinha, que também faz parte, mas acaba não entrando tanto nessa parte de periferia, mas nós temos Vale Verde, Sagrado Coração, e eram bairros que a única escola estadual que tínhamos era o Polivalente no Teixeiras e o JK, que era no bairro Santa Luzia. Ou seja, chego ali, encontro com aquele monte de jovens e uma bomba prestes a explodir. Né? A qualquer momento, prestes a explodir. E foi aí que, juntamente com alguns amigos na época, Sara, o Lucas, que fizeram parte desse momento de transição que eu tive, a gente criou um projeto. A Sara, inclusive, juntamente com alguns alunos da escola, nós criamos o grupo de alunos responsáveis pela comunicação escolar, que era o GARCE. Legal. E através desse projeto a gente juntou um número grande de alunos e esses alunos viviam fazendo blog. Você pegar isso lá para 2011, que na época a gente não tinha tanto acesso à internet quanto hoje, foi um desafio não somente para a gente, mas também para a escola, para entender até que ponto a gente poderia lidar. Mas na época, a Lilian, o Nonato, a Norma, eu sempre gosto de citar nomes das pessoas que fizeram parte desse processo, porque são estes os reflexos que nós temos como pessoas. Né? E na época, essas lideranças foram fundamentais para que eu pudesse também ter esse tipo de atitude que nós tivemos de trabalhos sociais. Na época, na escola, a gente teve um desafio grande, justamente por essa violência. Eu estava aqui em vários bairros da região, porque quando a gente colocou todo mundo junto numa escola de ensino médio, sem tantos recursos, com tantos problemas, começou-se a ter realmente conflitos internos. Sim. E juntamente com essas pessoas, quando a gente sentou, conversou e começou a criar os trabalhos dentro do colégio, a situação foi mudando muito. E na época eu fazia vídeos para o YouTube, eu gostava muito de me fantasiar, de fazer vídeos justamente falando sobre o contexto social. E a gente teve um processo muito difícil, porque em um desses momentos a gente começou a fazer interclasses no colégio, né? E em uma das interclasses a gente passou por um momento que foi um divisor de águas, assim. Eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha vida, porque foi a partir daí que eu comecei a perceber que a história, ela não era de faz de conta, né? A violência de periferia, ela não estava inclusa apenas ali numa novela, numa série ou no jornal. Ela é verdade, né? Ela existe de fato. Exato, ela existe. E foi durante uma interclasse. Na época nós estava tendo um jogo no colégio e um desses amigos meus, ele estava justamente no contexto ali dos jogos, quando por algum motivo os outros meninos do bairro pularam para poder assistir. E uma supervisora da escola na época, ela ficou muito revoltada porque ela não queria que os alunos, né, que nem quem fosse aluno não participasse, e chamou a polícia. E neste momento que a polícia militar esteve na escola, foi uma situação muito triste, porque você vê todos os seus amigos apanhando com cacetete, os professores não conseguindo conter a situação. E eu, no meio daquilo, vivenciando e presenciando aquilo, foi muito triste, porque eram situações que podiam ser desarmadas. Não era preciso que a polícia fosse chamada porque havia um menino do bairro para poder assistir um jogo de futebol. Sim. E também não era preciso chegar na escola com cacetetes para tentar silenciar os alunos ou de alguma forma coagi-los, que eu, hoje olhando a situação, vejo que foi muito por uma questão mais de coercitindo mesmo a situação, né? Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que tudo o que aconteceu ali foi bom para que a escola pudesse ter um novo olhar também. E juntamente com a escola, eu e os meus amigos da época. Né? A partir dali tudo foi mudando. A gente começou a dar mais voz aos protestos, às manifestações. E hoje, eu gosto muito de dizer que banalizou muito isso, né? Se banalizou muito o discurso político, se banalizou as manifestações, se banalizou o dia a dia. Mas são lutas e questões muito importantes e fundamentais. Elias, mas com todas essas ações no ambiente escolar, quais foram os resultados práticos disso? Abdon, os resultados práticos eles foram bons na medida em que os trabalhos foram acontecendo. Porque a nossa intenção na época era que os alunos participassem, entendessem que a escola era parte da vida deles. Né? Não é apenas para você poder ir ali, estudar, ir embora para casa. Não, a escola permanece no bairro, pertence ao bairro. Então a gente teve aí um número, a violência ela caiu assim drasticamente e foram através dessas atividades, foram através desse trabalho de comunicação, foi juntamente com todo esse trabalho que foi construído em conjunto que tudo foi acontecendo. Né? E foi muito bom e eu percebo hoje nas periferias uma falta de lideranças que olhem realmente para a periferia como ela precisa ser olhada.
né? Nós temos várias lideranças sociais, mas são poucas as lideranças que não estão pensando em projetos políticos. Faltam poucas as lideranças. Quando eu digo projetos políticos, eu não falo em projetos, por exemplo, de você chamar as pessoas, o poder público, para conversar, para poder chegar a um consenso do que pode ser feito ou não dentro da sociedade. Mas eu digo por questões de voto mesmo, às vezes questões partidárias. E quando você pega uma escola como aquela, que na época passava por todos esses transtornos e problemas, e tem pessoas que te apoiam, isso é fundamental. Né? E na época, ao invés da direção da escola olhar para a gente com um olhar de crítica, afinal de contas foram muitos os processos que nós fizemos, manifestações, muitos trabalhos nesse ponto, que levaram até mesmo a superintendência a ir no colégio entender o porquê desses movimentos. Né? Então foram várias as vezes nós fomos chamados para conversar, para entender o porquê que nós estávamos parando as aulas, manifestando com estes alunos. E isso foi também, a direção soube lidar com a gente de uma forma muito inteligente, porque eles olharam aquilo e viram que podia ser também um fator a mais no colégio. Sim. Né? Ao invés de nos colocar como problemas, como pessoas a serem combatidas, eles nos colocaram como pessoas que estavam construindo junto essa história. Fazendo parte da comunidade escolar, né? Exato, e foi excelente, porque a partir daí tudo mudou. Né? Foi através destes apoios, na época também, tiveram um grupo de ex-alunos que começaram a ver essa mobilização e juntamente na época com a Rô, com o Wellington, outras pessoas também que são lideranças da região, que começaram a somar esforço com a gente na escola. Isso foi fundamental, porque a gente começou a perceber que havia ali por trás da escola também história de outras pessoas. Sim. Né? Quantas não passaram pela região, que estudaram ali, quantas não faleceram, quantos professores também foram fundamentais para que a escola pudesse ter chegado aonde chegou. E quando você olha para as escolas de periferia, você percebe que os jovens que estão ali, a maioria deles não sabe o que vai fazer na vida, no futuro, o que quer fazer, onde vai estudar, de que forma. Muitos, inclusive, não sabem, Abner, o que é Enem, o que é um PISM, por exemplo, Universidade Federal de Juiz de Fora, um vestibular de outras universidades. Não é na realidade deles. Né? Não faz parte da realidade. Não faz parte. Eu, por exemplo, da minha família, eu fui o primeiro a entrar numa faculdade. Fui o primeiro a entrar numa universidade pública. E quando eu conto essa história, é até curioso, porque na época em que eu fui fazer o Enem, pela primeira vez para entrar numa universidade, a minha tia na época ela ficou anos, ela fez pedagogia, minto, ela não tinha feito pedagogia, ela tinha feito outro trabalho também, ela dava aula, mas eu esqueci o nome do curso, era um antigo curso, magistério. Magistério. Ela chegou a fazer magistério e ela queria fazer pedagogia. E ela até conta essa história, ela esperou eu crescer, quando eu fiz 21 anos, que eu fui fazer Enem, ela estava atrás de mim na sala de aula também prestando o Enem. E os dois entraram. Eu entrei para fazer a faculdade de jornalismo e ela entrou para fazer pedagogia. Ou seja, foram anos de lutas para que a gente começasse a ser inserido ali nesse contexto, né? E assim como eu tenho essa história, muitos outros ali tiveram uma história parecida. Sim. E hoje se vê muito uma cobrança para que o jovem ele venha discutir política, ele participe do contexto político, mas o contexto político que querem acrescentar na maioria das vezes nós que somos jovens é um contexto que não compete à nossa realidade. Não é? Às vezes as pessoas querem discutir apenas a visão política de direita, de esquerda. Aquela política distante, aquela política que não está no dia a dia. Não está no dia a dia. Não está no dia a dia. A política do dia a dia é a seguinte, é quando você chega na periferia, por exemplo, você encontra vários adolescentes e jovens sentados na rua, muitas das vezes usando droga, e para eles isso é normal. Né? Ou seja, o fato de eu saber disso não quer dizer que as autoridades não saibam, que o contexto político não tenha ciência disso, que muitas das vezes os órgãos de segurança pública também não saibam. Todos sabem. E o que é feito em relação a isso? Nada. E a partir desse momento, foi aí que, com o passar do tempo, eu criei a Comunitude. A Comunitude, ele é um trabalho hoje que explora justamente o lado da comunicação em periferia, mas é um projeto onde todos nós somos hoje no grupo, eu, a Beatriz, o Jonas, temos a Ariane, a Elaine, o Wellington, várias pessoas participaram desse projeto de construção e é um trabalho que hoje visa justamente dar voz e destaque às pessoas que são da periferia, a pessoa comum. Né? A gente costuma acompanhar no dia a dia pessoas conhecidas, que muitas das vezes fazem parte de trabalhos sociais e vão para a mídia para falar sobre isso, mas nós não vemos as pessoas comuns.
né? O motorista de ônibus que está ali no dia a dia, o açougueiro, o padeiro que está todo dia cedo ali para poder, né, nos proporcionar o pão, em todas as outras questões que envolvem também essa questão de empreendedorismo social, as barbearias hoje populares que na nossa região cresceu demais, muitos jovens que aprenderam a cortar cabelo sentados ali na rua, fazendo corte um do outro, e hoje tem barbearias maravilhosas na região. E hoje esse trabalho que começou lá atrás, no ensino médio, com a luta com todos os meus amigos da escola, permanece, né? E hoje eu tento também trazer um pouco desse conhecimento que eu tive com a faculdade, com o meu contexto de jornalista, para poder estar acrescentando ainda mais as periferias também ao contexto social. Elias, muitas carreiras políticas, inclusive carreiras muito relevantes, têm início com histórias de vida como as suas. E você já flertou com a política, já passou pela sua cabeça seguir essa carreira ao invés da comunicação ou junto com a comunicação? Mas essa resposta daqui a pouco, no segundo bloco do Direto ao Assunto. Até já. Direto ao Assunto de volta com Elias Arruda. Elias, política. Passou pela cabeça, não passou, vai passar? Então, Abdon, eu quando falo sobre política, eu tenho uma visão muito diferente sobre o que as pessoas acreditam que é ser político, né? Eu sempre fiz parte de projetos sociais e trabalhos voltados para a política. Eu fui diretor de plenária em Belo Horizonte na época do Parlamento Jovem, participei de várias conferências de políticas públicas para a juventude, mas eu sempre acredito que a política é o que nós estamos fazendo aqui. É o contato, é a conversa, é o diálogo, é a ação. E é muito curioso, porque muitas das vezes quando a gente... olha só, isso é uma questão importante a gente falar, inclusive. Quando as pessoas veem alguém que é negro, de movimentos, trabalhos sociais, que tem uma vivência com periferia, fala bem, tem uma comunicação, digamos que, na média, né, que consegue estar dialogando com outros jovens, as pessoas costumam olhar e falar o quê? Opa, vai ser político. Vai ser vereador. Vai ser vereador. Quando, na verdade, as pessoas não entendem que você pode mudar o mundo através da sua profissão, você pode fazer diferença por quem você é. Não é? O fato das pessoas colocarem, muitas das vezes, as pessoas que são pretas, que são também moradores de periferia e que trabalham com o social como forma de serem políticas, isso também é algo a ser mudado, a ser transformado, né? Por que eu não olho para um jovem, por exemplo, que pode ser o que for, mas pode estar envolvido num projeto social e olho para ele e falo, poxa, ele pode ser médico, ele pode ser dentista, ele pode ser advogado, mas não, a gente olha para o estereótipo do político. E é justamente por isso que hoje a gente olha o dia a dia das periferias, quando a gente vai olhar esse contexto político no dia a dia, você percebe que as pessoas que fazem um trabalho social, elas querem se envolver realmente com um político partidário, né? Elas acabam deixando de fazer um bem à população como um todo, porque elas acreditam que a única maneira de mudar a sociedade é entrando para ser vereador, para ser senador, deputado, seja lá qual for. Claro que é fundamental, né? Eu não vou dizer que não é, porque a gente sabe que é. Você ali está decidindo o futuro do país, você tem ali também acesso a verbas que podem ser disponibilizadas para trabalhos e projetos, mas eu não tenho hoje essa visão ou esse pensamento. Eu prefiro acreditar que o trabalho que eu possa fazer, tanto com a comunitude, com o trabalho social voltado para as periferias, ou então com o meu dia a dia como jornalista, pode interferir também na vida das pessoas de uma maneira política, né? Construir pontes, construir laços. A política social, ela supera a política profissional. Não é? A gente tem que parar de olhar a política apenas com esse olhar nosso de voto. A política não é voto, a política é construção, ela é ação, ela é atitude. E é justamente por isso que a comunitude ela veio com esse objetivo, comunidade, ação e atitude. Não é? Assim, é interessante que várias vezes, quantas e quantas vezes já me convidaram para vir para entrar em partidos políticos, participar de ações políticas. Já foi muito assediado nisso. Já fui muito assediado nesse ponto político, porque as pessoas elas acreditam realmente que o fato de você ser, de alguma forma, um representante, de certa maneira, de jovens que parecem com você, que se sentem representados por você, quer dizer que você precisa estar ali dentro de um partido. Mas não é bem assim. Não é? Na verdade, são os partidos e a política que precisa estar inserida nesse contexto. Não somos nós que temos que ser levados até lá. São eles que precisam vir até nós nesse contexto social que a gente vive no dia a dia. E quando você começa, Abdon, a entrar em periferia e ver situações como essa que nós vivenciamos, a gente começa a perceber realmente que há hoje em dia uma cultura do nós estamos trabalhando que não é a realidade. Sim. Porque
A gente vira e vê... Cultura de campanha, né? É cultura de campanha. Os jovens continuam morrendo nas periferias, os jovens continuam passando por todo esse processo, como eu falei, questão de drogas, a questão, hoje no Brasil tem muita dificuldade em discutir, por exemplo, a descriminalização da maconha, em discutir outros problemas que para nós que moramos em periferia, isso não é nenhuma questão de problema, é uma questão muito comum. Não é? É muito fácil, se você mora em periferia, seja ela em Juiz de Fora, na Zona da Mata, Campo da Vertente, BH, seja onde for, todo mundo sabe que é muito fácil você ter acesso à droga. É mais fácil... O problema mesmo é a vaga na creche, é a vaga no hospital, Exatamente. É a vaga na escola, isso que é problema. Esse é o problema, quando você tem, por exemplo, mães muito novas na periferia, e como é que você faz para que uma mãe nova possa trabalhar se não tem vaga numa creche? Muitas das vezes esses jovens, hoje a gente sabe que no Brasil está difícil tudo, então você tem dificuldade muitas das vezes para conseguir pagar um aluguel. Agora imagina se você é mãe solteira e tem que pagar aluguel. Você precisa pagar ali comida, alimentação, o dia a dia, e as pessoas acreditam piamente, cegamente, que é um Bolsa Família que vai resolver aquele problema, que muitas das vezes as pessoas que vão até uma instituição e pedem uma cesta básica, ela está ali porque ela não quer trabalhar. Poxa, será que realmente as pessoas hoje, num contexto periférico, elas estão ali pedindo ajuda por preguiça de trabalhar ou porque também não foi ensinado a elas que elas poderiam ter uma vida muito diferente? E não conseguem enxergar em lugares de mais destaque, né? Exato. Elas são invisíveis mesmo no contexto social. E quando a gente cria um projeto de periferia que mostra essas pessoas, que dá voz a essas pessoas, eu não estou para falar sobre mim, eu não estou para falar sobre todos os amigos que participam do projeto, mas eu estou para mostrar que existem pessoas ali com histórias, com sonhos, com desejos e com vontades. E essas vontades, elas têm que ser vistas, né? É muito fácil a gente hoje discutir, por exemplo, quando se fala na variante Delta, máscara N95, é ótimo. Pergunta na periferia o que é uma N95. Pergunta o que é uma variante Delta. Pergunta o que é fazer isolamento social dentro de uma casa pequena que moram 12 pessoas. Abdo, inclusive essa sua fala é interessante, porque quando a Comunitude fez esses vídeos, por exemplo, sobre a pandemia, explicando o uso de máscara, agora a gente vem com essa questão da variante e a gente vê realmente a juventude voltada mais para a festa, querendo marcar de sair. Aí a gente vai ver a situação de vida dessas pessoas, para elas não existe distanciamento social. Uma das pessoas que na época a gente procurou para conversar, ela falou comigo o seguinte, ela falou assim, Elias, vai na minha casa, eu não tenho nem vaso sanitário. Eu te mostro o que é realmente o distanciamento social na minha casa, onde moram 15 pessoas, sendo que um quarto dormem 8. Como é que eu vou chegar para essa pessoa e vou dizer que ela realmente tem que ter um estilo de vida de acordo com o que está sendo pautado? É muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, é preciso saber que a responsabilidade ela é igual para todos. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem esse outro lado, nós temos um lado também muito complexo e que é a cultura da periferia, de fato. Claro. Né? Se você hoje vê jovens saindo, indo para festas, para aglomerações, participando de eventos, eu não vou julgá-los pela cultura que eles foram acostumados. Sim. Né? É muito fácil eu olhar também e querer dizer que essas pessoas elas estão fazendo errados. isso porque não estão preocupados com a vida. Não, quem não está preocupado com a vida muitas das vezes é o político que pode tomar uma atitude em relação a isso e não toma. É uma ONG que poderia estar fazendo um trabalho social, mas está preocupado com política. São esses que eu também responsabilizo por toda essa situação sanitária e é um governo política. Que não investiu, a democracia brasileira que nunca investiu em educação, um governo que despreza a educação como nunca e quer buscar uma solução de um problema que é de base, né? Que é de base. E eu, como jornalista, Abdon, eu falo que ser jornalista em periferia é um desafio, porque eu já passei por muitas histórias em relação a isso. Né? Eu venho de um bairro, sim, que foi pautado pela criminalidade, pela violência, muitos estão presos, inclusive eu conheço todos. Já teve vezes, por exemplo, de eu chegar na minha casa, a polícia está ali fazendo aquela abordagem que já é normal, infelizmente, na questão periférica, e eu conhecer os meninos que estavam sendo abordados e a polícia, justamente pela minha profissão. E eu falar boa noite a todos. E agora imagina uma outra situação que aconteceu justamente por eu ser jornalista e morar em periferia, que foi uma vez, eu era estagiário, e eu fui fazer uma reportagem sobre um crime que havia acontecido na cidade, em Juiz de Fora. E quando eu cheguei lá, eu vi muitas pessoas conhecidas.
Quando eu cheguei próximo, eu percebi que eram todos conhecidos. Olha só. E eu conversando com as vítimas, é até uma história engraçada, inclusive eu já conversei com a mãe do menino e ela hoje, a gente até ri da situação, porque quando eu chego numa delegacia, eu converso com as vítimas que realmente passaram por essa situação de assalto, e eu conversando com elas, entrevistando, de repente, de dentro da cela, alguém me grita: Qual é, Elias? Qual é, Elias? Tranquilo? Imagina a Conhece cena. os dois lados do balcão, né, cara? Imagina a cena, Abdon. Como é que a gente faz, por exemplo, para explicar para as vítimas que o fato dele me conhecer não quer dizer que eu não tive envolvimento com a situação, que eu não sou voltado para a criminalidade e que, ao mesmo tempo, eu vou olhar para a situação da forma como ela precisa ser olhada, como um problema social por aquele que está ali dentro da cela e precisa, né, ser julgado pelo que fez, mas a vítima também porque passou pelo contexto do assalto. E é a partir daí que você começa a perceber que até mesmo no contexto das periferias há esse olhar, né, de que o fato do outro estar numa posição tecnicamente mais confortável do que o outro, seja por uma questão de estudo, ou seja por uma questão de trabalho, ou seja por uma questão qual for, de renda, enfim, moradia, isso faz com que você já crie um abismo entre você e seu vizinho fora da normalidade. E eu sempre fiz com que esse abismo não existisse. Eu sempre tentei fazer esse abismo não existir. Porque o fato de hoje, inclusive aqui na TV, tenho muita gratidão, inclusive a gente sempre fala sobre isso, tanto a você, ao Giovanni, à TV Diversa, por ter aberto essa porta, porque até que eu chegasse até aqui, tendo a possibilidade, aos 25 anos, num país tão racista, né, ser apresentador de um jornal diário, com 1 hora ainda ao ar, é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma conquista fora da normalidade. Sim, mas aí eu preciso dizer que é uma honra enorme para a gente ter um profissional como você, uma pessoa como você com a gente aqui na TV. Muito obrigado, Abdon. Eu fico muito feliz, tenho muito orgulho de estar por aqui também, de fazer parte dessa história, de fazer parte desse trabalho, porque a gente sabe que é um desafio, né? E desafios também para serem vencidos. Elias, e para a gente ir caminhando para o fim desse programa de hoje e já agradecendo sua presença e deixando as portas sempre abertas para você voltar aqui, sua carreira já é uma carreira precoce, mas já é uma carreira de sucesso. Queria saber o que vem por aí. Olha, Abdon, eu espero continuar produzindo muitos frutos aqui com a TV, né, com o jornal. A gente espera conseguir estar caminhando cada vez mais em relação ao conteúdo, principalmente, porque a gente sabe dos desafios de fazer um jornal completamente diferente, não é? Com nomes de peso participando do nosso time de equipe aqui, juntamente com toda a equipe. E justamente com a comunidade também voltada para essa área de periferias, eu espero conseguir aí estar não somente trazendo resultados, mas também acrescentando o resultado à vida das pessoas. Não é? Através de todos os nossos debates, do jornal, do nosso dia a dia, e que as pessoas também comecem a entender que elas fazem parte dessa história. Não é? Que nós só somos o que somos, nós só estamos aqui justamente por elas. Exatamente por sabermos também da importância de caminhar em parceria. E que as parcerias elas cheguem, que elas aconteçam e que a gente consiga, sem dúvida alguma, quebrar cada vez mais barreiras aí de hoje em diante. Maravilha. Elias, já é um sucesso. Muito obrigado por sentar comigo aqui hoje. Muito bem-vindo à TV Diversa, com seu programa, o seu jornal sensacional, cada vez mais sucesso. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Te aguardo na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui na TV Diversa. Um grande abraço. Bom, eu queria agradecer muito ao Abdon pelo convite de estar aqui, ao Giovanni, que são duas pessoas que, sem dúvida alguma, fazem parte dessa trajetória de maneira muito especial. Queria agradecer a todos aqueles que participaram também dessa história, né, Abdon? Como eu disse aqui, são muitos os jovens que estiveram comigo e estão comigo, tanto na comunidade como outros trabalhos também que a gente realiza. E eu espero que essa entrevista sirva para que as pessoas que são de periferia percebam que é possível caminhar além, nós precisamos estar inseridos em todos os contextos sociais e que para ser de periferia, sendo o dom que for, não é apenas para ser político, mas também para ser grandes jornalistas, grandes médicos, grandes cientistas, grandes atletas, como a gente tem acompanhado aí nas Olimpíadas, né? E mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço, Elias.